Eu me chamo Daniel. Tenho 34 anos e levo uma vida que muitos considerariam ideal. Sou engenheiro de software em uma empresa de tecnologia em ascensão, moro em um condomínio fechado em Florianópolis e até pouco tempo atrás, meu maior problema era decidir onde passar as férias. Minha rotina era previsível. Trabalho, academia, jantares ocasionais com amigos e visitas quinzenais à minha família em Blumenau. Sempre fui um homem de hábitos, de planos bem traçados, alguém que valoriza a lógica e a ordem acima de tudo. O caos, a imprevisibilidade, eram conceitos que eu preferia observar à distância, talvez em um filme ou em um livro. Minha vida era um algoritmo bem escrito, executando suas funções sem erros ou surpresas. Isso, claro, até a chegada de Sofia. Sofia, 23 anos, mudou-se para a casa ao lado da minha há cerca de 1 ano. Ela era o oposto de tudo o que eu representava. Artista plástica, com seus cabelos coloridos que mudavam de tom a cada estação, suas roupas extravagantes e sua risada alta que ecoava pelo nosso bairro silencioso. Ela era uma explosão de cores em um mundo em preto e branco. Nossas interações eram breves e cordiais. Um bom dia, apressado enquanto eu saía para o trabalho. Um aceno de cabeça enquanto ela regava suas plantas exóticas no jardim. Eu a achava intrigante, mas de uma forma distante, como se observasse uma obra de arte abstrata que eu não compreendia completamente. Certa noite, porém, a distância entre nossos mundos diminuiu drasticamente. Eu estava trabalhando até tarde em um projeto. A luz do meu escritório era a única acesa na rua, quando ouvi uma batida suave na minha porta. Era Sofia, com os olhos vermelhos e o rosto pálido, uma versão frágil da mulher vibrante que eu estava acostumado a ver. Desculpe incomodar, ela disse com a voz trêmula. Mas minha pia entupiu e está vazando por toda a cozinha. Eu não sabia a quem mais recorrer. Sem hesitar, peguei minha caixa de ferramentas e a segui até sua casa. O lugar era um reflexo dela. Telas grandes e coloridas encostadas nas paredes, esculturas de argila em diferentes estágios de criação e um cheiro de tinta a óleo e incenso no ar. A cozinha estava um caos, com água espalhada pelo chão. Em menos de 1 hora consegui desentupir a pia e consertar o vazamento. Sofia, imensamente grata, insistiu em me pagar com um jantar. É o mínimo que posso fazer, ela disse, com um sorriso que finalmente alcançou seus olhos. O jantar aconteceu na noite seguinte, em sua casa. Ela cozinhou uma lasanha vegetariana deliciosa e abriu uma garrafa de vinho. Conversamos por horas. Ela falou sobre sua arte, seus sonhos de expor em uma galeria em São Paulo, suas frustrações com o mercado. Eu, por minha vez, falei sobre a lógica e a beleza dos códigos, a satisfação de criar algo funcional a partir de linhas de programação. Foi uma noite agradável, uma colisão de 2 universos que, surpreendentemente, encontraram um ponto em comum. Nas semanas seguintes, nossos encontros se tornaram mais frequentes. Jantares, sessões de cinema em sua casa, longas conversas na varanda. Eu estava fascinado por sua espontaneidade, por sua forma de ver o mundo, tão diferente da minha. Ela, por sua vez, parecia intrigada pela minha estabilidade, pela minha calma. Lentamente, uma amizade improvável floresceu, e com ela, uma atração que eu tentava ignorar. Eu sabia que éramos diferentes demais, que um relacionamento entre nós seria como misturar água e óleo. Mas a atração estava lá, inegável. Uma noite, depois de algumas taças de vinho a mais, a linha entre a amizade e algo mais se tornou tênue. A conversa fluiu para um território mais íntimo e acabamos compartilhando um beijo. Foi um momento de fraqueza, de curiosidade, talvez. Na manhã seguinte, ambos concordamos que havia sido um erro, que era melhor preservarmos nossa amizade. Mas a semente havia sido plantada, e como eu aprenderia da maneira mais difícil, algumas sementes, uma vez plantadas, podem gerar os frutos mais inesperados e sombrios. 3 meses após aquela noite, minha vida, até então um modelo de ordem e previsibilidade, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Eu estava em uma reunião importante no trabalho, apresentando um novo software para um cliente em potencial, quando meu celular vibrou insistentemente. Era Sofia. Ignorei a primeira chamada, depois a segunda. Na terceira, senti um calafrio. Sofia não era do tipo que insistia, a menos que fosse algo urgente. Pedi licença e atendi a chamada no corredor. Daniel, preciso falar com você.
É importante. A voz dela estava embargada, um misto de medo e urgência. Pode ser agora? Estou perto do seu trabalho. 20 minutos depois, estávamos sentados em um café, o barulho da cidade ao nosso redor parecendo distante. Sofia encarava a xícara de café intocada, suas mãos tremendo. Eu não sei como dizer isso. Ela começou sem me olhar nos olhos. Eu estou grávida. O mundo pareceu parar por um instante. Senti o sangue fugir do meu rosto. Grávida? Repeti, a palavra soando estranha na minha boca. Mas como? Ela finalmente me olhou, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Daquela noite, Daniel. Daquela única noite. Meu cérebro, treinado para processar informações de forma lógica, entrou em curto-circuito. Uma noite. Uma única noite de paixão impulsiva e agora, um filho. Tentei encontrar as palavras certas, mas tudo o que consegui dizer foi: "Você tem certeza?" "Sim", ela sussurrou, deslizando um envelope pela mesa. "Eu fiz o teste. E eu sei que é seu. Não estive com mais ninguém." Abri o envelope com as mãos trêmulas. O resultado positivo do teste de gravidez parecia me encarar, um símbolo de como minha vida havia saído dos trilhos. Um filho. Eu seria pai. A ideia era tão assustadora quanto surreal. Eu não tinha planos de ter filhos, não tão cedo. Minha carreira estava decolando. Minha vida estava exatamente como eu queria. O que vamos fazer?" Perguntei, a voz falhando. Sofia enxugou as lágrimas. "Eu não sei, Daniel. Eu estou com medo. Eu não tenho condições de criar um filho sozinha. Minha carreira como artista mal paga minhas contas. Eu preciso de ajuda." Naquele momento, olhando para o rosto assustado de Sofia, senti um peso esmagador de responsabilidade. Eu sempre fui um homem que assume as consequências de seus atos, e se aquela criança era minha, eu não poderia simplesmente virar as costas. "Eu vou ajudar", disse eu, a decisão se formando em minha mente. "Eu vou te dar todo o apoio necessário. Financeiramente, emocionalmente, tudo o que você precisar. Nós vamos passar por isso juntos." O alívio no rosto de Sofia foi palpável. Ela me abraçou, chorando em meu ombro. "Obrigada, Daniel. Eu sabia que podia contar com você." Naquela tarde voltei para o trabalho, mas minha mente estava a quilômetros de distância. A lógica e a ordem da minha vida haviam sido substituídas por um turbilhão de emoções e incertezas. Eu seria pai. E a mãe do meu filho era uma mulher que eu mal conhecia, uma mulher de um mundo completamente diferente do meu. A verdade, no entanto, era que eu ainda não sabia o quão sombrio e complicado aquele caminho se tornaria. Eu estava prestes a descobrir que a gravidez de Sofia era apenas a ponta de um iceberg, e que a verdade escondida sob a superfície era muito mais chocante do que eu poderia imaginar. Os meses seguintes foram um borrão de adaptação. A notícia da gravidez se espalhou rapidamente entre nossos círculos de amigos e familiares. Minha mãe, apesar do choque inicial, ficou radiante com a ideia de ser avó. Meus amigos me davam tapinhas nas costas, fazendo piadas sobre noites sem dormir e fraldas sujas. A família de Sofia, que morava em outra cidade, reagiu com uma mistura de preocupação e alívio por saber que ela não estaria sozinha. Eu e Sofia estabelecemos uma nova rotina. Eu a acompanhava nas consultas médicas, ouvia o coração do bebê bater pela primeira vez, via as imagens borradas no ultrassom. Comecei a ler livros sobre paternidade, a pesquisar sobre os melhores carrinhos de bebê, a transformar meu escritório em um quarto de criança. A cada passo, a ideia de ser pai se tornava mais real, mais concreta. Financeiramente, eu assumi todas as despesas. Paguei o aluguel de Sofia, suas contas, suas aulas de arte, garantindo que ela não tivesse nenhum estresse durante a gravidez. Abri uma conta poupança para o bebê, depositei uma quantia considerável para garantir seu futuro. Eu queria fazer a coisa certa, ser o pai que aquela criança merecia. No entanto, à medida que a barriga de Sofia crescia, uma série de eventos estranhos começou a acontecer. Pequenas inconsistências que, a princípio, eu ignorei, mas que, com o tempo, começaram a plantar uma semente de dúvida em minha mente. Tudo começou com o plano de saúde. Eu adicionei Sofia ao meu plano,
um dos melhores do mercado, mas, estranhamente, ela insistia em continuar usando o sistema público de saúde para suas consultas pré-natais. É mais prático, Daniel, ela dizia. Eu já conheço os médicos de lá. Não se preocupe, está tudo bem. Depois houve a questão do apartamento. Eu sugeri que ela se mudasse para um lugar maior, mais confortável, que eu pagaria. Ela recusou. Eu gosto do meu cantinho, dizia ela. Tem a energia certa para a minha arte. Além disso, não quero que você gaste tanto dinheiro comigo. Comecei a notar também que ela se tornara mais reservada. Nossas conversas, que antes eram abertas e fluidas, tornaram-se mais superficiais. Ela evitava falar sobre o futuro, sobre nossos planos como pais. Quando eu tocava no assunto, ela mudava de conversa, dizia que estava cansada ou que precisava se concentrar em um novo projeto de arte. A dúvida, antes uma pequena semente, começou a germinar. Eu me sentia culpado por desconfiar dela, a mulher que carregava meu filho. Tentei afastar esses pensamentos, atribuindo seu comportamento aos hormônios da gravidez, ao estresse, à ansiedade. Mas as inconsistências continuavam a se acumular. Certa noite, eu a convidei para jantar em minha casa. Preparei seu prato favorito e abri uma garrafa de suco de uva. Durante o jantar, tentei conversar sobre o parto, sobre as opções de hospitais. Ela parecia desconfortável, evasiva. Ainda temos tempo para decidir isso, Daniel, disse ela. Vamos aproveitar a noite. Mais tarde, enquanto lavávamos a louça, o celular dela tocou. Ela atendeu na cozinha, e eu pude ouvir fragmentos da conversa. Ela falava em voz baixa, quase sussurrando. Eu sei. Não, ele não suspeita de nada. Sim, o dinheiro está seguro. Tenha paciência, está quase na hora. Meu coração gelou. Quem estava do outro lado da linha? Do que eles estavam falando? Quando ela desligou, me olhou e sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Era minha mãe, preocupada como sempre. Naquela noite eu não consegui dormir. As palavras dela ecoavam em minha mente. Ele não suspeita de nada. O dinheiro está seguro. Uma sensação de náusea tomou conta de mim. Eu estava sendo enganado? A gravidez era real? As dúvidas, antes sussurros, agora gritavam em minha mente. No dia seguinte, tomei uma decisão. Eu precisava da verdade. Não importava o quão dolorosa ela fosse. Contratei um detetive particular, um homem discreto e eficiente recomendado por um amigo advogado. Entreguei a ele todas as informações que tinha sobre Sofia, pedi que ele investigasse sua vida, seus contatos, suas finanças. Enquanto o detetive trabalhava, eu mantinha as aparências. Continuei a apoiar Sofia, a frequentar as consultas, a planejar o futuro do nosso filho. Mas por dentro, eu estava um caos. A cada sorriso dela, a cada abraço, eu me perguntava se era tudo uma farsa, uma peça de teatro bem ensaiada. Uma semana depois, o detetive me ligou. Tenho algumas informações para você, Sr. Almeida. Acho que o senhor vai querer ver isso pessoalmente. Nos encontramos em seu escritório. Ele me entregou uma pasta cheia de documentos, fotos, extratos bancários. O que eu descobri naquelas páginas foi mais chocante e sombrio do que eu jamais poderia ter imaginado. Sofia não estava grávida. Pelo menos não de mim. As fotos a mostravam se encontrando secretamente com outro homem, um sujeito de aparência duvidosa, em bares e motéis baratos. Os extratos bancários revelavam grandes transferências de dinheiro da minha conta para uma conta conjunta em nome dela e desse homem. As consultas médicas no sistema público eram falsas. Ela nunca havia feito um pré-natal, a barriga de grávida, uma prótese de silicone, perfeitamente ajustada para simular uma gestação. O detetive também descobriu que Sofia e seu cúmplice, um ex-namorado com um longo histórico de fraudes e estelionato, tinham um plano. Eles haviam me escolhido como alvo, um homem solteiro, bem-sucedido e aparentemente ingênuo. O plano era simples: simular uma gravidez, extrair o máximo de dinheiro possível de mim e, depois do suposto parto, desaparecer com a criança, que na verdade seria um bebê comprado no mercado negro. Senti o chão se abrir sob meus pés. A traição era tão profunda, tão calculada, que me deixou sem ar. Eu não era apenas uma vítima de um golpe financeiro. Eu havia sido emocionalmente manipulado, enganado da forma mais cruel possível. A ideia de um filho,
que havia começado a se enraizar em meu coração, foi arrancada brutalmente, deixando um vazio doloroso. A raiva me consumiu, uma raiva fria e cortante. Eu queria confrontá-la, gritar, expor sua farsa para o mundo. Mas o detetive me aconselhou a ter calma. Temos provas suficientes para levá-los à justiça, Sr. Almeida, mas precisamos agir com inteligência. Se ela souber que você descobriu, pode fugir. Então, eu continuei a peça. Fingi que não sabia de nada, que ainda era o pai ansioso e apaixonado. Mas por dentro, eu estava planejando minha vingança. Uma vingança que não seria apenas sobre dinheiro, mas sobre justiça. Eu faria com que Sofia e seu cúmplice pagassem por cada mentira, por cada lágrima, por cada sonho que eles me roubaram. O jogo havia virado. E eu estava prestes a dar o meu cheque-mate. A fase final do meu plano começou em uma noite de sexta-feira. Eu convidei Sofia para um jantar especial em minha casa, sob o pretexto de comemorar o início do 9º mês de gravidez. Tenho uma surpresa para você, eu disse ao telefone, minha voz soando falsamente animada. Ela chegou pontualmente, vestindo um de seus vestidos esvoaçantes, a barriga falsa proeminente. Ela me trouxe um presente, uma pequena escultura de argila que ela mesma havia feito. Para o melhor pai do mundo, dizia o cartão. A ironia era tão espessa que eu quase ri. O jantar transcorreu normalmente. Conversamos sobre trivialidades, sobre o tempo, sobre arte. Eu a observava, cada gesto, cada sorriso, e via através da farsa. A mulher à minha frente não era a artista sonhadora que eu conheci, mas uma predadora fria e calculista. Depois da sobremesa, eu disse: "A surpresa está no escritório. Venha comigo." Ela me seguiu, curiosa. Quando abri a porta, ela congelou. O detetive particular e 2 policiais estavam à sua espera. O rosto dela passou do choque para o pânico em uma fração de segundo. O que é isso, Daniel?" Ela gaguejou, agarrando a barriga falsa. "O jogo acabou, Sofia," eu disse, minha voz fria como gelo. "Eu sei de tudo. A falsa gravidez, o golpe, o seu cúmplice. As provas foram apresentadas. As fotos, os extratos bancários, o laudo médico que comprovava que ela não estava grávida. Os policiais leram seus direitos e a algemaram. Enquanto a levavam, ela me lançou um olhar de puro ódio. "Você vai se arrepender disso, Daniel," ela sibilou. "Eu já me arrependi de ter confiado em você," respondi sem piscar. O cúmplice dela foi preso na mesma noite, em um bar barato no centro da cidade. A investigação revelou a extensão do esquema deles. Eles já haviam aplicado o mesmo golpe em outros homens, sempre usando a mesma tática da falsa gravidez. O processo judicial foi rápido. As provas contra eles eram esmagadoras. Sofia e seu ex-namorado foram condenados por estelionato, fraude e associação criminosa. A sentença foi de vários anos de prisão. Nos meses que se seguiram, eu tentei juntar os pedaços da minha vida. A traição de Sofia deixou uma cicatriz profunda. Eu me tornei mais cético, mais desconfiado. A facilidade com que ela me enganou abalou minha confiança nas pessoas. Vendi a casa, o lugar que guardava tantas memórias falsas. Mudei-me para um novo apartamento, em um bairro diferente. Comecei a fazer terapia para processar o trauma e a raiva. Lentamente comecei a me reconstruir. Um dia, recebi uma carta da prisão. Era de Sofia. Ela pedia perdão, dizia que estava arrependida, que havia sido manipulada pelo ex-namorado. Eu li a carta, mas não senti nada. Nem raiva, nem pena. Apenas um vazio. Amassei o papel e joguei no lixo. A vida seguiu em frente. Eu me concentrei no trabalho, nos meus amigos, na minha família. A dor da traição nunca desapareceu completamente, mas se tornou mais branda. Uma lembrança distante de um tempo em que minha vida havia sido um caos. Anos depois, eu estava em uma galeria de arte, apreciando uma exposição, quando vi uma pintura que me chamou a atenção. Era um retrato de uma mulher com cabelos coloridos, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. A assinatura no canto da tela era de uma artista que eu não conhecia. A pintura me tocou de uma forma estranha, uma mistura de beleza e melancolia. Naquele momento, eu percebi que, apesar de tudo, a arte ainda tinha o poder de me emocionar.
e que talvez um dia eu pudesse confiar em alguém novamente. A história com Sofia foi um capítulo sombrio da minha vida, uma lição dolorosa sobre a natureza humana. Mas, como em toda boa história, o final ainda estava em aberto. E eu estava pronto para escrever o próximo capítulo, um capítulo de esperança, de recomeço, de um futuro onde a lógica e a emoção pudessem finalmente coexistir em harmonia.